pra falar o seguinte, que a tua vida não precisa ser uma desgraça, que a favela, que a dependência do prefeito, que o esgoto a céu aberto, que a escola que não funciona, com o imposto caríssimo, que isso não é regra, que viver não precisa ser assim. A gente nasceu para ser a maior nação do tal sul global. A gente vai ser a nação capaz de unir o Ocidente, e aí África, Sudeste Asiático, Índia, América Latina, e dizer, nós conseguimos mediar a relação desse mundo todo. Eu volto a repetir, para sentar na mesa, daqui 30 anos, junto com Índia, Rússia, Estados Unidos e China, para determinar como será a colonização de outros planetas, como será a indústria bélica, como serão decididas as guerras. Se o Brasil acabasse agora, a maior experiência tropical, civilizacional do mundo. Isso é uma coisa única. A maior civilização dos trópicos acontece aqui. Ou seja, nós seremos um adulto na sala e não a eterna criança brincalhona ou bêbado do Zé Carioca que a propaganda mundial acha que nós temos que ser. E aí nós temos que entender que isso é uma força, assim como ter ordem, lei, como ser disciplinado, como ter a mentalidade do Ayrton Senna, pode fazer com que os nossos filhos, netos, tenham uma nação no futuro que vai ser respeitada, não só porque é divertido vir aqui, porque as praias são legais, mas porque nós somos brabos, que nós produzimos tecnologia, nós produzimos remédios, nós temos grandes empresas, nós temos grandes criadores, nós produzimos arte, nós influenciamos o mundo. A gente não nasceu para ser só o país do futebol. Pense grande, seja humilde para entender o tamanho do problema, mas pense grande com muita ambição, que nós chegaremos lá. Nós vamos chegar lá porque o futuro é glorioso. Então a real é essa. A real que, assim, todo mundo quer contar a história pela metade, a gente tem que contar a história inteira. E o que significa o que aconteceu com o Messias aí, que rejeitaram? Qual é o recado que... São muitos recados. O recado, vou dar um exemplo, um recado. O recado de uma ala do STF, de que o Lula tá ficando hiperpoderoso e que vai ter que sentar e conversar. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não queria o Messias. Por quê? Por quê? Porque são alas. O Lula tá fazendo um bloco dele. Você tem, o STF não é todo coeso. O Alexandre de Moraes, pra muita gente falar, ele é de esquerda, ele não é de esquerda. O Alexandre de Moraes dava aula na minha faculdade, conheço ele de sala de aula. Ele nunca foi de esquerda. Ele ficou de esquerda por uma conjuntura. Uma conjuntura de poder, de briga com o Bolsonaro. Esses caras mudam de lado o tempo todo, fazem alianças diferentes. E o Lula, ele quer ter o domínio do STF. O Zé Dirceu já vinha falando, ó, esse primeiro governo, isso aqui é um recado pra todo mundo, até pra quem não gosta de mim. Zé Dirceu avisou, ó, o primeiro governo Lula, a gente vai sofrer, o Congresso não é nosso, mas a gente vai fazer as nomeações, a gente vai fazer o trabalho. O que ele tá querendo dizer? No fundo, ele não falou literal, mas a gente entende, o Zé Dirceu é um homem inteligentíssimo. Vamos ganhar a eleição, vamos fazer as nomeações com o STF, porque com o STF na nossa mão, a gente vai pra cima do Congresso, pegar a roubalheira das emendas. Pegou a roubalheira das emendas, não é que o PT agora é contra a corrupção, é que o PT quer ficar com uma faca no pescoço do Congresso, e aí o Congresso se torna a base do PT. Acaba com o orçamento secreto, que é uma coisa que precisa acabar, e aí com base nisso o presidente da República, ele passa a controlar novamente como faziam na época do mensalão e do petrolão. Aí o governo determina quem recebe emenda, quem recebe contrato, quem pega um ministério, que é o que o PT quer fazer de volta no próximo mandato do Lula. Este é o plano do Zé Dirceu. E aí, isto irrita alas do STF, porque não necessariamente eles concordam. Não concordam com o método, não concordam em perder poder, em ficar minoritário. O Senado, uma parte do Senado já estava de saco cheio do STF, tem discussões sobre Banco Master envolvidas ali no meio, tem oportunidades de passar recado pro governo, tem muita coisa. Foi assim, foi um evento único, né? A última vez foi acho que 1894, me corrijam aí, façam fact-checking aqui. A última vez que, né, não passaram uma indicação. Então um recado, é um recado de uma força política enorme contra o Lula. Olha, não vai ser assim que a banda toca. A gente já entendeu o teu plano para pós 2026. Se você ganhar, você não vai controlar a gente. Até porque o STF, percebam assim, isso aqui também nenhum dos outros pré-candidatos vai falar, explicar para o eleitor. O Flávio Dino, ele tá investigando, e não é de hoje, as emendas dos principais líderes partidários do Brasil. Essas emendas, são as emendas do orçamento secreto, quase todas envolvem crime. Quase todas. E aí, o que ele fez? Não só ele, né? Assim, há uma inteligência nisso. Estão roubando. Vamos investigar. Vamos investigar que vai estar todo mundo na nossa mão. Pegaram, já teve operação com o Arthur Lira, que foi presidente da Câmara. Ninguém entra no orçamento secreto impunemente. Primeiro que o deputado escolhe. Tem os deputados que estão no orçamento secreto e os que não estão. Os que estão sabem que é secreto. E sabem que a destinação, você consegue, vamos dizer, trabalhar sem muita fiscalização. If you know what I mean, a pessoa que está vendo, se me entende. E aí, com base nisso, né, um escândalo de corrupção acontece. Tanto que, percebemos, as eleições de 2024 foram eleições que, de acordo com os relatos locais, tiveram muita compra de voto, que é caixa 2. Então, tudo isso abastece o sistema corrupto. Flávio Dino, portanto, ele tem na mão boa parte dos parlamentares e presidentes de partido no Brasil. E isso é poder. E o Flávio Dino é do bloco do Lula. Assim, sobre o Lula, cara, assim... Não, você vai falar do Lula, eu vou falar do Lula, então já coloque a foto do Lula, por que não escolhê-lo como próximo presidente? Que seria o 4º mandato, certo? Eu já começaria por isso, né? Mas, veja, você tem quantos anos, Vilela? Eu
55, faço 56. Tenho 42. Então, toda a nossa vida Tira essa produtiva... notificação aí, que é rapaz. isso? Deixa eu desligar. Tô Toda a nossa Tô vida procurando onde produtiva... era isso aí. Oi. mal aí, ó. Tem até tirado aqui, ó. Hã? Ah, esqueceu do Zema, diretor. Tá bom, ele é o próximo. Pô, foi Lula, Zema e Flávio. Tá. Pronto. Toda a nossa vida produtiva foi marcada por governos do Lula. A gente se tornou mais produtivo, a gente investiu nas nossas carreiras, a gente tomou as decisões como homens maiores de idade em um país governado basicamente por ele ou pela sucessora dele, pela Dilma. É. Eles venceram praticamente tudo de 2002 pra cá. E o Brasil não se tornou um país melhor. A gente viu o problema da violência aumentar. A gente viu o Brasil entrar num voo de galinha e cair. A gente viu os maiores escândalos de corrupção da nossa história se sucederem. A gente viu a gente se alinhar a um bloco internacional de nações que cometem os crimes dos mais diversos. A gente financiou a ditadura na Venezuela, a gente financiou a ditadura na África. A gente viu o início de discussões no Brasil sobre ódios interregionais. A gente viu o PT dividir o Brasil. A divisão que a gente tem no Brasil, falando, é o direito civil. Mentira, quem dividiu como política foi o PT. Foi a estratégia que o João Santana adotou com o Lula, após o Lula ter o Bolsa Família, que aí ele ficou realmente hegemônico no Nordeste. O Lula ganhou em 2002 com um voto bem distribuído por toda a nação. Tinha voto no Sul, daí ele ganhou em São Paulo em 2002. Entendeu? Então, o PT, naquela época, fez essa escolha, ele dividiu o Brasil em dois. Então, o Lula fez tudo isso. O Brasil não se tornou um país grande. O Brasil se tornou um país que ganhou o apelido de anão diplomático. O Brasil perdeu todas as grandes oportunidades de se tornar uma das grandes nações da história. Se o Brasil tivesse feito as reformas de competitividade que a gente está falando em fazer, que eu comentei hoje num programa, durante o governo Lula nos anos 2000, o Brasil teria estourado, deslanchado. Se previdência, reforma administrativa, se reforma trabalhista, se vamos dizer, o cuidado com a questão fiscal permitindo que os juros ficassem baixos, tudo isso acontecesse naquela época, o Brasil tinha infraestrutura, empresas se instalavam aqui, tinha complexidade, o mundo era outro. Não foi isso que aconteceu. O Lula vendeu a janta para pagar o almoço, ou seja, ele vendeu o nosso futuro para ele poder comprar os carguinhos dele, ganhar as eleições dele e a sucessora dele, a Dilma. Portanto, o Lula é o grande câncer da nossa geração. O Lula tem que deixar de existir do ponto de vista político. A memória política do Lula tem que ser esquecida. O Lula foi o grande desperdício geracional nosso. E o Lula também representa uma geração, os sonhos da geração dos anos 60, 70 no Brasil, meio de esquerda e tal, que não larga o nosso pé. Não larga, parece que a gente tem que viver o tempo todo o sonho daquela pessoa que assistiu o filme Ainda Estou Aqui, as brigas da ditadura militar, aquelas categorias de pensamento idiotas. O Lula tem que sumir, vai dar pombo pro milho, Lula. Vai cuidar da Janja. Já deu, o governo dele cansou. Ele mesmo tá cansado. Todo mundo percebe que o Lula já não consegue raciocinar direito. Ele tá cansado, ele tá sem energia. Esse homem sem energia, deprimido, cansado, que já não nem sabe qual é o projeto dele do Brasil, tanto que qual é a proposta dele? Pé de meia, vou te dar uma graninha pra você ir pra aula. Ir pra aula é obrigação. Vou te dar um botijão de gás. Vou te dar energia elétrica. É isso o projeto de Brasil do PT? Então o cara começa, né? A esperança, né? 2002, Lula ganhou. A esperança do operário que não sei o quê. Acelera a fita, chegamos em 2026, eu vou te dar um botijão de gás. Calma, que país é esse? Que país desgraçado ele entrega que as pessoas estão comemorando que ele agora vai distribuir botijão de gás? Então, pô, é um projeto falido. O Lula tem que ser... Eu podia falar da corrupção do Lula, podia falar de tudo. Eu vou falar só de uma coisa. O projeto dele é essencialmente falido. E ele entregou uma geração inteira destruída. Não à toa que ele pegou um Brasil que hoje boa parte das pessoas vivem de assistencialismo. Ele pegou um país que ainda recebia um restinho de imigrante. Hoje o país exporta pessoas pro resto do mundo. Um país em que as facções criminosas ficaram poderosas. O Lula acabou com a nossa geração. É isso. A nossa geração no Brasil é uma geração que será para sempre marcada por ter sido a geração que foi destruída pelo Lula. Tem chance dele desistir? Se a direita estiver muito à frente, Tem. você acha que ele corre o risco de perder e fala, putz, eu não vou terminar minha biografia assim? Tem. E aí mas ele não criou um sucessor, e aí? Mas aí, cara, ele bota no segundo turno, talvez, um Haddad ou um Camilo, talvez. Porque eu acho assim, pra quem rodou no Ceará, Maranhão, saiu até pesquisa Metrópolis que eu tava roubando o voto deles no Nordeste. Essa é matéria do Metrópolis, desculpa. Os filhos do eleitor do Lula no Nordeste não gostam do Lula. Os filhos do eleitor do Lula no Nordeste querem uma vida que vá além do vou receber uma bolsa, e o prefeito da cidade vai fazer um negocinho aqui e o Lula gosta da gente. As pessoas querem mais do que isso. E o Lula não tá entregando um horizonte disso. O que o Lula tá visando pra essa pessoa mais pobre, vamos supor, um rapaz que é entregador em Sobral, lá no Ceará. O
Lula tá avisando, eu vou te dar um botijão, mas eu não quero um botijão, eu quero uma vida. Quero uma vida legal, eu quero comprar coisa, eu quero montar meu negócio. Não, eu vou te dar um botijão e ainda vou cobrar um imposto de você. Esse cara já não quer mais Lula. Agora é contigo, Renan, para finalizar, porque as pessoas têm ou devem escolher você como próximo presidente. E obrigado por ter vindo aqui, obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Deixa o like e se inscreva no canal. É contigo. Primeiro, muito obrigado, Vilela. Você faz um papel fundamental, assim, para debate político no Brasil. Debate político de qualidade, você estabelecer os critérios para isso funcionar, isso é muito bom. Segundo, assim, aí já olhando para a câmera, obrigado a todos. Deu uns picos de uns 37 mil pessoas aí. 43. 43? Então parece que eu derrotei o senhor Flávio Bolsonaro aqui, hein? Bateu mais do que ele. Flavito. Eu vi aqui, 43 vai chegar a 45 quando finaliza, né? Então, assim, queria agradecer a todos que vieram conhecer. É um marco na política brasileira, pessoas jovens terem se organizado para montar um partido que não tem rabo preso com ninguém, para falar o seguinte, que a tua vida não precisa ser uma desgraça, que a favela, que a dependência do prefeito, que o esgoto a céu aberto, que a escola que não funciona, com o imposto caríssimo, que isto não é regra, que viver não precisa ser assim. E mais, não só não precisa ser assim, como o teu país que falam que é uma desgraça, que não vai a lugar nenhum, que é um bostil, que o seu país é para ser, ele nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Que os homens e mulheres que vieram para cá, para ou colonizar ou que chegaram aqui como escravos, criaram já, se o Brasil acabasse agora, a maior experiência tropical civilizacional do mundo. Isso é uma coisa única. A maior civilização dos trópicos acontece aqui, reunindo raças, povos diferentes, com uma cultura que tem os seus problemas, tem suas dificuldades, mas que é única do mundo. A gente nasceu para ser a maior nação do tal sul global. A gente vai ser a nação capaz de unir o Ocidente, e a África, Sudeste Asiático, Índia, América Latina, e dizer, nós conseguimos mediar a relação desse mundo todo. Nós entendemos as características de todos os povos do mundo, porque nós entendemos a ideia de diversidade mais do que qualquer um. E aí nós temos que entender que isso é uma força, assim como ter ordem, lei, como ser disciplinado, como ter a mentalidade do Ayrton Senna, pode fazer com que os nossos filhos, netos, tenham uma nação no futuro que vai ser respeitada, não só porque é divertido vir aqui, porque as praias são legais, mas porque nós somos brabos, que nós produzimos tecnologia, nós produzimos remédios, nós temos grandes empresas, nós temos grandes criadores, nós produzimos arte, nós influenciamos o mundo. A gente não nasceu para ser só o país do futebol. A gente nasceu, eu volto a repetir, para sentar na mesa, daqui 30 anos, junto com Índia, Rússia, Estados Unidos e China, para determinar como será a colonização de outros planetas, como será a indústria bélica, como serão decididas as guerras, como será regulamentado as consequências da inteligência artificial, ou seja, nós seremos um adulto na sala e não a eterna criança brincalhona ou o bêbado do Zé Carioca que a propaganda mundial acha que nós temos que ser. Pense grande, seja humilde para entender o tamanho do problema, mas pense grande com muita ambição que nós chegaremos lá. Nós vamos chegar lá porque o futuro é glorioso. Obrigado. Redes sociais? Renan Santos MBL em todas. Em todos os lugares. Obrigado, Renan.